Felipe, queria te perguntar da partida de hoje. Imagino, pelo teu espírito, da tua época de jogador e agora de treinador, imagino que você tenha saído muito frustrado com esse resultado, porque o Flamengo criou demais, teve muito próximo da vitória. Mais uma vez, o Everson teve uma grande atuação. E, com todo respeito à recomendação, queria saber se você poderia falar mais sobre o assunto. Se não puder, eu entendo, mas eu tinha que tentar no meu papel. Tá? Okay. Obrigado. Sobre o jogo, foi um jogaço do meu time, foi um jogaço, onde eu saí extremamente satisfeito. Por quê? Porque eu, no meu modelo de jogo, eu criei um modelo de jogo onde o torcedor se sinta representado. Que é pressionar alto, que é atacar em todo momento, que é um time vertical, que tem as chances de gol, que jogue tentando sempre buscar o gol. E eu vi o meu modelo de jogo sendo representado no campo hoje pelos jogadores, que treinaram pouquíssimo juntos, esse time nunca tinha jogado junto, e entenderam perfeitamente tudo que eu queria, fizeram um jogão, assim, um jogo extraordinário, fizemos muitas chances de gol para fazer o gol, infelizmente a bola não entrou, e o futebol é assim. Ok. Felipe, boa noite. João Pedro Fragoso, Jornal Globo. Eu não estive em Minas no domingo, então parabéns pela conquista de mais um título aí na sua carreira. Felipe, eu queria te fazer uma pergunta sobre você. Ao longo desse tempo que, enfim, desde outubro, quando você está no futebol profissional do Flamengo, e no Sub-17, no Sub-20, quando você estava na base também, você falou muito de como você se preparou para estar onde você está, no que diz respeito ao aspecto tático, ao campo e bola. Mas eu queria te perguntar sobre como você se preparou para viver esses momentos do futebol também, esses momentos de polêmicas extracampo, esses momentos de algumas questões que você tem que resolver com as diretorias, que são essas questões internas. Como é que você se preparou para viver esse tipo de momento assim? Primeiro porque eu tive muitas experiências e convivências com polêmicas como jogador, com companheiros, até mesmo eu, em alguns determinados momentos. E essa experiência me leva a ter um rumo, um norte, mas a liderança que eu tenho é uma liderança natural, né? Sou como eu sou, eu não sou um ator, eu sou como eu sou. E isso não se prepara, isso se é. Só isso. Felipe, boa noite, Raíza Simplício da Gol Brasil. Eu queria que você explicasse para a gente ali a situação do pênalti, né? O Davi Luiz foi bater o pênalti, não sei se ele pediu a bola para o Alcaraz é que vinha batendo os últimos 2 pênaltis, pelo menos ele bateu e converteu. Como é que foi essa situação ali? Você participou, não participou? Queria entender ali o que aconteceu. Participo de todas as escolhas do meu time, tudo que faz no campo, até os arremessos de laterais, as jogadas de escanteio, as jogadas de falta, as cobranças de pênaltis. E o Davi Luiz e o Alcaraz eram os 2 batedores da minha lista de hoje. O Davi Luiz treina todos os dias pênalti. O Charlie também treina praticamente todos os dias pênalti. O Davi tem uma média de acerto incrível. E acredito porque aconteceu, o Davi vai poder explicar melhor, né? Mas eu acredito que o Everson conhecia ele, alguma coisa assim. Ele acabou perdendo o pênalti, mas isso é absolutamente normal, porque o Charlie também poderia ter errado o pênalti e qualquer outro jogador está sujeito a errar um pênalti, né? Isso é treino, é prática e eu tenho plena confiança nos batedores que eu escolho. E se eu coloquei o Davi Luiz como um dos 2 batedores, porque depois dentro do jogo um se sente mais com mais confiança, outro com menos confiança, então eu sempre coloco 2 batedores. E se eu coloquei o Davi Luiz como batedor de pênalti é porque eu vejo ele treinar e sei da capacidade de bater pênalti que ele tem, porque é um jogador que já bateu pênalti em final de Champions League. Felipe, aqui, boa noite, Cícero Mel, da ESPN, dos canais Disney. Parabéns aí por esse seu início de trajetória no time profissional, com muita personalidade, né, mostrando tudo aquilo que você aprendeu como jogador e com grandes técnicos. Eu queria justamente falar sobre isso. Você tem 10 jogos à frente do Flamengo, 6 vitórias, 3 empates e apenas aquela derrota no Fla-Flu. O Campeonato Brasileiro faltam 5 rodadas. E a trajetória, o que vem para o Flamengo já está tudo definido. Conquistou o título que queria da Copa do Brasil, conquistou uma vaga, em consequência, para a Libertadores da América. Já teria a vaga, de qualquer maneira, com a classificação que ele tem no momento em 4º lugar. Você vai aproveitar esses 5 jogos que faltam para desenvolver o quê dentro desse time do Flamengo e dentro da sua carreira? Eu imagino que você vai aproveitar para desenvolver coisas que você pensa em relação
ao que você acha melhor num time com o seu comando, né? Então, queria que você falasse se o Flamengo já tem a sua cara e o que falta você implantar para que esse time possa crescer ainda mais nas suas mãos. Boa noite. Boa noite, boa pergunta. Primeiro, faltam 5 jogos, né? Como você falou, 33 a rodada hoje. Isso, 5 jogos. Eu penso, e juro para você que eu penso que se eu não ganhar na próxima rodada, eu não vou estar aqui. Então, esse é o meu pensamento. Então, o que eu vou implementar? Meu modelo de jogo, que é muito similar ao que a torcida, o DNA que a torcida exige. Quero ver ele no campo, refletido no campo como foi hoje, no jogo de hoje. Porém, eu quero ganhar. Eu quero ganhar porque a única coisa que vai manter no cargo aqui é ganhar. E eu vou fazer de tudo para continuar aqui, ganhando, e vou exigir o máximo dos jogadores. Hoje eu vi um esforço extraordinário, eu vi um esforço incrível dos meus jogadores que acabavam de ser campeões e entramos com a responsabilidade de jogar como campeão da Copa do Brasil. Fizemos 25 chances de gol com um time, como eu falei, 25 chutes a gol, né? Com um time que nunca tinha jogado junto, com uma formação que eu não tinha treinado nunca. Então isso diz muito do nível dos jogadores que estão aqui e do comprometimento que eles têm com o clube e com a equipe. E isso me deixa muito feliz. O que eu vou fazer nesses 5 jogos, eu vou fazer de tudo para ganhar o próximo jogo. E se Deus quiser, eu vou estar daqui a 2 jogos também. Ok? Boa noite, Felipe. Bruna Medeiros, do Diz Fla. Hoje você escolheu iniciar com essa formação que você acabou de citar, que você não tinha treinado. 3 zagueiros e, pelo menos na minha avaliação, o time foi muito seguro defensivamente e também conseguiu criação de oportunidades, apesar de não ter feito gol. Esse esquema você está testando já pensando na temporada que vem? Você já vê, até você elogiou, né, no último jogo, falando que o Milito provou que o 3 zagueiros não é defensivo e tal. Então você enxerga isso como um possível esquema para a temporada de 2025, como essa tentativa da temporada que vem? E também se você puder fazer uma análise sobre como se funcionou do jeito que você imaginou também. Obrigada. Eu acredito que todo time que luta para ser campeão, um time completo, um time muito qualificado, ele tem que dominar 2 sistemas, pelo menos. Esse é o meu pensamento, tá? Sobre futebol. Nós dominamos muito bem o 4-4-2, 4-2-3-1, que é similar. E hoje, esses jogadores provaram que dominam o 3-4-3, 3-5-2. Então, hoje, por que eu coloquei essa estrutura no campo hoje? Primeiro, pelos jogadores que tinham. A qualidade, a característica dos jogadores que estavam disponíveis para o jogo de hoje. Que vocês viram, eram esses que estavam disponíveis para o jogo de hoje, mais o Lohan, do profissional, mais o Cleiton. O Léo não tinha condições de jogo de hoje e até completou o banco. Então, em função das características dos jogadores que estavam hoje no campo, esse para mim era o melhor sistema, que combinava muito com o jeito para pressionar o jeito que o Atlético Mineiro joga. E foi, para mim, funcionou muito bem, porque o primeiro tempo eu praticamente não vi o Atlético Mineiro no nosso campo. Praticamente não vi. Vi só a gente, enquanto durou as forças, duraram as pernas, porque o jogo é feito de fases e a gente fez essa fase durar muito mais do que é o normal. Foram 65 minutos dentro do campo do Atlético Mineiro e claro, depois, claro que essa fase muda um pouco, o Atlético melhorou no jogo, teve as suas chances, mas, como eu falei, fiquei muito feliz porque são jogadores que muitos deles não vinham jogando muito, vinham sem ritmo e fizeram um jogo muito bom.